Tudo bem? Meu nome é Rafael Gedeon e quero apresentar minha página para vocês. Por que eu decidi montar essa página? Tudo começou, gente. Eu sou um pai de 7 filhos, devoto, e um dos maiores motivos que eu decidi montar a página foi depois que eu tive que superar um luto, que eu tive que enterrar meu 6º filho, e fiquei um pouquinho desanimado, né, com todas as dificuldades da vida. E até então, depois de superar esse luto, eu pensei que eu poderia levar essa minha experiência para muitas pessoas, para poder ajudar na superação de um luto e também no próprio crescimento espiritual. Porque o que acontece? Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento espiritual. Tudo. Vocês podem ter certeza. Então, às vezes, as piores desgraças que aconteceu, que você vai falar, nossa, realmente foi uma coisa terrível. Você pode ter certeza. Deus tinha um propósito. Então, eu vejo como eu consegui crescer com aquela experiência, né? E como que eu posso estar ajudando possíveis pessoas novas que de repente vai passar por isso, pessoas que estão desanimadas, né? Então, tudo isso daí eu pensei para falar, gente, quero levar para vocês toda a minha experiência de superar o luto de um filho, de superar os próprios vícios, que a minha história, ela é, assim, eu tive que superar muitas coisas na minha vida pessoal, eu não sou um cara da igreja que sempre fui um careta, sempre fui um sisudo, eu já tive muitos problemas e eu tive que superar tudo isso daí, né? Em nome da família, em nome do Espírito Santo, e eu vejo que isso daí vou poder ajudar várias pessoas também que estão buscando essa melhora, esse crescimento espiritual. O que eu diria para vocês, gente? Eu sou o caçula de 7 filhos, tive que começar muito cedo sobre entender muitas questões da vida complexas, porque vocês imaginam, desde a época da minha mãe, já 7 filhos já era difícil, né? E eu segui o mesmo caminho e hoje eu também tenho 7. E é uma coisa maravilhosa, tá? Então eu digo para vocês que eu quero auxiliar na sua vida espiritual, quero ajudar na sua vida, do seu matrimônio, e se você não casou ainda, que te ajudar, a te auxiliar a encontrar uma pessoa certa. E quero também comentar sobre muitos assuntos de modernidade que vão acontecendo, né? O que outros influenciadores estão pensando, o que eles estão fazendo. Sempre, claro, mantendo o respeito, o diálogo. A nossa ideia é que todos nós podermos crescer junto e não criticar e só apontar o dedo. Não se esqueçam de uma coisa. O Cristo disse: eu não vim chamar os justos, né? Um médico, ele vem para os doentes, não para os que já estão saudáveis, que estão sãos. Então, muitas vezes, se sua vida está dando tudo errado, Deus está falando com você. Deus está falando com você através das coisas que estão dando errado. Ou é para o seu crescimento, ou é uma coisa que você tinha que passar, ou você tá passando por um momento difícil para você ver que sem Deus você não é nada. Então pensa, gente. Pensa, tenta. Vamos agora, todos juntos, crescer espiritualmente e olhar para o que realmente importa. A nossa espiritualidade é a coisa mais importante da nossa vida. Não é a nossa situação financeira, não é nem o nosso corpo, a nossa saúde. A saúde é muito importante, mas a sua espiritualidade é ainda mais. E essas palavras, se fazem sentido para você, vem comigo, porque juntos a gente vai crescer espiritualmente e filosoficamente, para tentar encontrar esse Deus escondido. Vou falar uma frase que eu sempre gosto muito de repetir ela. A gente pensa, Deus às vezes se esconde. Cadê Deus? Onde ele está? Santo Agostinho dizia o seguinte: ele se esconde porque quer ser procurado. Então, quando você sai lá do seu pedestal de reizinho e você se abaixa e fala, eu quero encontrar Deus, isso é um sinal de humildade. Aí Deus começa a se manifestar. E para ver a Deus, você precisa seguir os mandamentos dele. Se você não seguir as leis dele, você não encontra Deus. Você não enxerga no dia a dia. Ele se oculta. Por isso que é comum a gente ouvir falar que até que Deus não existe. Não existe para quem? Por um grupo seleto de pessoas que muitas vezes não construíram nada. Não são exemplo nenhum a serem seguidos. Eles falam que Deus não existe. E não existem para eles, mas eles moveram uma palha para que Deus se manifestasse na sua vida? Será que eles entenderam como é que funciona o jogo, entre aspas? Porque tem regras. A espiritualidade tem regras. Do mesmo jeito que a nossa vida segue regras. A nossa vida é cheia de regras que a gente é obrigado a seguir. A gente não tem que trabalhar para tirar o sustento, para depois comer. Não tem que dormir, acordar cedo, enfrentar o dia a dia, enfrentar o trânsito. Tem uma série de regras
Ah, eu não quero enfrentar o trânsito. Tá, mas se você não enfrentar o trânsito, você não chega no seu trabalho. Se você não chega no seu trabalho, você não come, meu irmão. Ah, mas eu quero trabalhar em casa. Tudo bem, é uma exceção. Porém, para a grande maioria das pessoas, não funciona dessa forma. A espiritualidade, ela segue regras tão parecidas e chegam a ser assim, não são coincidências, são caminhos que Deus deixou pra gente, para mostrar que se a gente não seguir essas regras, a gente não vai conseguir ter um êxito espiritual. Infelizmente, uma grande parte dessas regras espirituais foram negligenciadas, não chegaram até você, não da maneira fácil de entender e correta. Chegou através de você com uma maneira, quando o homem hoje moderno, que olha para as questões espirituais, e a gente já fala de igreja, disso, daquilo, ele já vê muitas vezes como uma coisa chata. Porque, para mim, isso não é para mim. E eu digo para vocês, gente, eu sou um cara que mudei de vida. É a coisa maravilhosa. Tem até aquele ditado que dizia que o malandro, se soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só por malandragem. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque ele vai tratar todas as áreas da sua vida de uma maneira simples, tranquila, que vai te ajudar a combater seus vícios, pensar menos em você, pensar mais no próximo, pensar na sua família, pensar na sua futura família também, não no seu pai e na sua mãe, pensa nos seus filhos que ainda vão nascer. Vê como a família é uma coisa maravilhosa, isso daí só quem tem família grande consegue dar um testemunho pleno do que é realmente a família. E tudo isso daí vocês vão encontrar de uma maneira que eu pretendo passar para vocês, de uma maneira que seja fácil de entender, que não seja uma maneira complexa, nem uma maneira chata. Eu quero mostrar para vocês que esse caminho é um caminho maravilhoso. Então, tudo que eu tive que passar na minha vida para poder chegar e passar, transmitir essa mensagem para vocês, eu consegui perceber que valeu a pena, né? E, com certeza, eu colhi muitos frutos. Além de só poder levar a mensagem, eu diria para vocês que, nossa, comparado com os outros frutos que eu colhi, com a experiência que eu tive de ter perdido o filho, foi, assim, muito maior, porque uma coisa é só levar um testemunho, outra coisa é eu conseguir ter um progresso espiritual gigantesco, que eu demoraria anos para conseguir, normalmente, às vezes, né? Porque, querendo ou não, é um chacoalhão, né? Entre vida e morte. Então, tudo isso daí compete para a maior glória de Deus. Eu vejo hoje que o homem moderno, na sua maior parte, tem um coração grande, são pessoas boas, que têm sede de Deus, querem encontrar Deus, só muitas vezes buscam no caminho errado e não entendem que tem algumas coisas que a gente faz que desliga a gente de Deus completamente. Por isso que se tem um manual, assim como o manual da nossa vida, de ser seguido, de você falar, olha, você precisa de um trabalho, você precisa dormir, você precisa comer bem. Muitas vezes, quando a gente olha para um mendigo na rua, ele não está seguindo o manual. Eu falo, cara, você vai tentar explicar para ele, meu amigo, você deveria ter uma casa, uma estrutura. Muitas vezes ele não quer. Não, para mim tá bom assim. Quem leva uma vida normal sabe que aquilo ali tá erradíssimo, que aquilo ali ele não vive com dignidade. Ele passa fome, sede, nudez, né, frio. Então a gente sabe. Então, muitas vezes na vida espiritual, o que eu vou dizer para vocês, não seja um mendigo espiritual. Não seja um mendigo que só quer buscar o prazer imediato, aquela cachaça, aquela droguinha, e não se preocupa com mais nada. Porque muitas vezes nós somos mendigos espirituais, que precisamos de um auxílio. Por isso que existe a correção fraterna. Existe uma coisa que você vai dar a mão para o seu irmão e estender. Venha, meu irmão. Sempre foi assim na história da humanidade. E a gente conseguir se ajudar. Porque quando um homem para de ajudar o outro, que isso, um jargão muito comum, hoje a gente ouve, de a vida é minha, não se meta. Eu digo para vocês, no dia que um homem parar de se preocupar e de se meter na vida do seu próximo, eu temerei por toda a humanidade. Como você vai falar a vida é minha, não se meta, se o seu irmão às vezes está num caminho tão ruim e autodestrutivo, se você não falar nada, você está sendo cúmplice. Então, é para se meter sim, mas é para se meter de uma maneira cristocêntrica, para que a pessoa possa progredir e melhorar. Não de uma maneira para humilhar, rebaixar a pessoa, botar ela... Às vezes a pessoa já está com a autoestima baixa, você está fazendo o que na realidade? Está ajudando? Não. Então, por isso que a gente deve juntos buscar o melhor. Agradeço por todos vocês
terem me ouvido até aqui. E isso aqui é só o começo, gente. Para o vídeo não ficar tão longo, digo para vocês, me sigam, porque eu tenho muito mais para falar para vocês. Muito, muito mais. Muito obrigado.